Muito bem. Continuando, Joana nos diz assim: constrangida a ocultar a sua realidade, olha que complexidade que é o processo educacional. Constrangida a ocultar a sua realidade, a fim de não ser punida, sentindo-se obrigada a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral, que perde as diretrizes de dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado. Olha, que situação em que a criança se encontra. Essa má educação, continua Joana, imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas, o que equivale a dizer que atendem sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando. Estar a criança no que lhe apraz, naquilo que lhe é compatível com o entendimento. A criança, ela simplesmente cria uma situação para agradar aos educadores de forma que eu diria conveniente. Vezes outras, como forma escapista da própria consciência, os pais cumulam os filhos com brinquedos e jogos, em atitude igualmente infantil, de suborno emocional. Aquilo que as crianças, em muitas circunstâncias, fazem com os seus pais, os pais acabam fazendo com a criança, a fim de os distrair. Em realidade, no entanto, para fugirem ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis, da convivência educativa, mais pelos atos do que pelas palavras. É uma pena. Os pais acabam fugindo da responsabilidade, né? Apesar de pretender se tornar independente, o educando invariavelmente cresce codependente. Isto é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Ele se culpa toda vez que se permite o prazer pessoal. Ele cria uma máscara, né? Para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. Não poucas vezes, a criança punida, quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser, a fim de evitar-se os sofrimentos. Há uma necessidade psicológica de negar-se, de dizer-se não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem à pusilanimidade, à incoerência de natureza moral. Não se pode concordar com tudo. E, ipso facto, omitir-se de dizer-se o que se pensa, de negar-se, de ser autêntico. Não se pode, né? Certamente a maneira de expressar a opinião é que se torna relevante, evitando-se a agressividade na resposta negativa, a prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto. Torna-se
expressivo, de certo modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira como se enuncia a informação. Isso é interessante. A pessoa pode falar a verdade e defender a sua tese da verdade sem explosão, de maneira light, sem rudez, não é? Certamente a maneira de expressar essa opinião é que torna relevante. A maneira de expressar a opinião é que torna-se relevante. Isso é interessante, né? Esse hábito, porém, deve ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando a coragem de ser honesto, mesmo que a preço de alguns ônus. A verdade. A criança não pode ser educada num campo de mentira, num campo de inverdades. A criança tem que ser honesta, né? Não importa o que custe a sua verdade, né? Essa insegurança na forma de proceder e a dubiedade de conduta a que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeiam processos sutis de culpa, que passam a zurzir o indivíduo, na maioria das vezes, em que é convidado a definir rumos de comportamento. Olha que coisa interessante. O indivíduo, ele tem que ser autêntico, ele tem que ser verdadeiro, não é? Essa insegurança tem que ser rompida lá na infância. A culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência, como se isso constituísse uma traição, um desrespeito àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da existência, que deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida. A culpa, às vezes, surge nessa instabilidade educacional. Entretanto, merece considerar-se que, se o esforço foi realizado com o objetivo de dar felicidade, esta começa a partir do instante em que o indivíduo afirma-se como criatura, em que tem capacidade para decidir, para realizar, para fazer-se independente. Os adultos imaturos, diz aqui Joana de Ângeles, no entanto, diante desse comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando sentimentos injustificáveis de culpa, conduta essa manipuladora e infeliz. Infelizmente, o indivíduo cresce de uma forma instável. Essa insegurança vai sendo conduzida e acumulada no passar dos anos, porque não foi tratada, não foi autoanalisada. Com isso, desenvolve aquele que a gente observa um adulto manipulador. Ele não é uma pessoa segura, uma pessoa estável. Não, é uma pessoa que manipula. Não importa o lado que esteja, o importante é que ele se satisfaça. Isso é egoísmo profundo. Esse método abusivo é normalmente imposto à infância, propiciando que a culpa se instale quando a criança dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais, exigindo desses educadores sabedoria para poderem diluí-la e apoiarem o que seja correto, modificando o que não esteja compatível com a educação.
Olha que coisa fantástica, né? A infância instala a culpa quando a criança dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais. Isso é um fato. A criança vai adquirir a sua a sua personalidade precocemente e indiscutivelmente ela vai conflitar com seus pais. E é normal, é natural que isso ocorra a fim de que ele cresça fortalecido em suas bases. A Joana encerra esse item assim dizendo: a culpa é algoz persistente e perigoso, que merece orientação psicológica urgente. Olha, por quê? Porque dessa culpa vão desencadear uma série de lamentáveis consequências que nós vamos estudar logo agora. As lamentáveis consequências da culpa não liberada. Vamos voltar.